Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, queridas amigas. Como é bom poder compartilhar o Evangelho com você hoje. Como é bom viver nesta época de tantos milagres. Imagina, irmãs e irmãos, que milagre extraordinário. Eu aqui na minha casa gravando uma mensagem que você pode ouvir neste dia ou nos dias seguintes ou daqui a alguns meses ou anos e juntos sermos edificados com o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em nossos dias. Que época extraordinária, não é? Penso que os profetas antes de nós, nos tempos antigos, sonharam com nossos dias, com os dias da restauração, e que o Evangelho seria pregado à terra por meios maravilhosos. E esta é uma forma extraordinária de compartilhar o Evangelho, como estamos fazendo neste momento. Eu oro para que você possa sentir a influência do Espírito Santo neste momento e durante todos os dias de sua vida. E possa se aproximar mais do Salvador Jesus Cristo, exercer fé nele e ser perfeito nele. Nesta semana, no nosso estudo do Vem e Segue-me, nós estamos estudando Doutrina e Convênios dos capítulos 71 até 75. E como você tem observado, eu estou publicando as aulas de capítulo a capítulo. E assim, nós podemos usufruir, aproveitar mais das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 73. Esta revelação foi dada em 10 de janeiro de 1832 ao profeta Joseph Smith e a Sidney Rigdon. Sidney Rigdon servia com o profeta já há algum tempo como escrevente, enquanto a tradução da Bíblia era realizada. Por um instante, no último mês, o Senhor ordenou que parasse a tradução e que o Evangelho fosse pregado nas regiões circunvizinhas de Kirtland, Iron e demais regiões, devido a algumas cartas daquele que havia sido irmão outrora e agora era um apóstata e escrevia cartas difamando o profeta e a igreja e difamando a obra destes últimos dias. E o Senhor orientou o profeta, Sidney Rigdon, outros irmãos, que saíssem e pregassem o Evangelho. Como resultado disso, muitas pessoas acabaram se interessando e se filiando à igreja recém-criada, recém-restaurada. Nós estávamos em 1832, faziam apenas 2 anos da restauração. Muito bem. E nesta revelação, o Senhor instrui o profeta como proceder. Vamos começar lendo o versículo 1. Pois, em verdade, só para lembrar, Doutrina e Convênios 73, versículo 1. Pois, em verdade, assim diz o Senhor, é-me conveniente que eles continuem pregando o Evangelho e exortando as igrejas das regiões circunvizinhas até a conferência. E então, eis que lhes serão indicadas pela voz da conferência suas diversas missões. Então, os irmãos deveriam continuar pregando o Evangelho até a próxima conferência, que seria realizada daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas dessa data, 10 de janeiro. E depois continua no versículo 3. Ora, diz o Senhor, em verdade vos digo, meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, que é preciso traduzir outra vez. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre a tradução que Joseph Smith realizou da Bíblia. Deixa eu ler uma citação aqui para entendermos um pouco melhor. O Senhor, essa citação é extraída do Manual do Instituto, tá bom? De Religião. O Senhor ordenou que o profeta Joseph Smith e Sidney Rigdon voltassem a trabalhar na tradução inspirada da Bíblia e continuassem a pregar localmente até a próxima conferência da igreja. Após a conferência, no entanto, eles deveriam dedicar totalmente seu tempo ao trabalho da tradução até que estivesse terminado. O profeta Joseph Smith e Sidney Rigdon trabalharam diligentemente na tradução da Bíblia
Deste tempo em diante, até 2 de julho de 1833, quando os tradutores escreveram aos santos que estavam no Missouri que eles haviam terminado a tradução da Bíblia naquele dia. O Joseph continuou trabalhando e fazendo revisões até junho de 1844, quando ele foi assassinado e morto. Lógico, né? Se foi assassinado, foi morto, né? Quando teve seu passamento. Continuando aqui. Parte da tradução de Joseph Smith estão contidas na Pérola de Grande Valor, o livro de Moisés e Joseph Smith Mateus, e na edição Sud da Bíblia, que se encontra disponível em um número cada vez maior de idiomas. A tradução de Joseph Smith da Bíblia teve uma influência significativa na igreja sobre o modo que o conteúdo de Doutrina e Convênios foi moldado. Mais da metade da atual Doutrina e Convênios é formada por revelações recebidas durante o período de 3 anos em que Joseph Smith trabalhou na tradução da Bíblia. Muitas revelações foram recebidas como respostas diretas a perguntas que Joseph foi inspirado a fazer à medida que seu entendimento do Evangelho se expandia durante o trabalho de restaurar as partes claras e preciosas da Bíblia. Nós utilizamos o termo tradução, mas na verdade essa tradução de Joseph não foi uma tradução normal, como você pega assim, um idioma e traduz para o outro, mas foi um trabalho espiritual, por revelação. Uma citação aqui. O profeta Joseph Smith não traduziu a Bíblia no sentido tradicional da palavra. Não estudou línguas antigas para fazer uma nova tradução para o inglês. Em vez disso, recebeu o dom espiritual de fazer uma revisão inspirada. Embora algumas das alterações que o profeta fez no texto tenham restaurado as passagens bíblicas originais que tinham sido perdidas, outras alterações corrigiram, expandiram e complementaram o texto bíblico existente. No todo, por meio de revelação, as passagens revisadas por Joseph expressavam o significado que Deus, por meio de revelação... Peraí, me perdi, hein? Vamos lá de novo. Desculpa, vamos de novo. Todo o reino... De novo, me perdi de novo. No todo, por meio de revelação, as passagens revisadas por Joseph expressavam o significado que Deus queria que tivesse. As alterações encontradas atualmente na tradução de Joseph Smith da Bíblia restauraram verdades e convênios claros e preciosos que outrora estavam na Bíblia. O Senhor explicou que a tradução inspirada foi muito mais do que prover informações ou mesmo inspiração para os santos. Ele disse que ela foi dada para a salvação dos seus eleitos. Eu gostaria de compartilhar uma passagem que está em Doutrina e Convênios, no capítulo 35, no versículo 20, que diz o seguinte. Deixa eu só achar aqui. 35, 20. Nessa parte, o senhor, naquela época, né, eles estavam trabalhando na tradução da Bíblia, e Sidney Rigdon, deixa eu ver, isso, ele tinha sido designado para trabalhar como escrevente do profeta nesse trabalho de tradução. Oliver Cowdery e John Winckman, eles tinham sido chamados para servir uma missão, e então o profeta precisava de um novo escrevente, e foi chamado pelo Senhor Sidney Rigdon. E no versículo 20 do capítulo, ou da seção 35, diz o seguinte: e dou-te o mandamento, que escrevas por ele, e as escrituras serão dadas tal como se acham em meu próprio seio.
para a salvação de meus eleitos. Então, Doutrina e Convênios, e o livro de Mórmon, e em especial agora nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia ela foi recebida por todos nós, e durante a Bíblia que nós temos hoje é um grande milagre dos céus. Mas o livro de Mórmon indica que algumas partes preciosas e claras foram retiradas, suprimidas, por um escrevente descuidado, ou por alguém maldoso, enfim. O fato é que é um milagre nós temos a Bíblia hoje, mas algumas partes foram perdidas. E nesta tradução inspirada, foi um trabalho espiritual, e na medida que o profeta ia expandindo sua mente sobre as verdades do Evangelho, ficava mais claro para ele fazer as correções, e ele foi corrigindo, ampliando e ensinando o que estava sendo ensinado, de tal maneira que Jesus Cristo, nessa revelação de Doutrina e Convênios 35, ele fala que ela estava vindo agora para as pessoas como tinha vindo do seio, ou seja, quando tinha vindo dele, de dentro dele, foi uma revelação aos profetas antigos, e agora ela estava chegando até nós. Muito bem. Algo interessante é que ele fala assim, que essa tradução ela era importante para a salvação dos eleitos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é um eleito? Pensa um minutinho. Nós somos eleitos? O que é um eleito de Deus? Que tipo de pessoa, que características essa pessoa possui para ser chamada pelo próprio Salvador Jesus Cristo de eleito? Vamos ver uma definição. Aqui no Guia de Estudo das Escrituras, no verbete de eleitos, diz assim: eleitos são aqueles que amam a Deus de todo o seu coração e vivem de maneira agradável aos olhos dele. Os que vivem como seus discípulos um dia serão escolhidos pelo Senhor como seus filhos eleitos. Bonito, né? Então eu gostaria de refazer a pergunta com alguma modificaçãozinha. A modificação é: você é um eleito de Deus? Lembra, um eleito é aquele que ama a Deus de todo o seu coração e vive de maneira agradável aos olhos de Deus. Que coisa fantástica, né? As Escrituras foram dadas para a salvação dos eleitos, aqueles que receberiam vida eterna. E uma das características das pessoas eleitas é que elas amam a Deus. E elas fazem coisas que são agradáveis aos olhos de Deus. E as Escrituras são tesouros espirituais. São tesouros de vida eterna. As Escrituras testificam de Jesus Cristo. Expandem nossa mente. Expandem nossa visão. Abre nosso intelecto para recebermos revelação dos céus. Eu não me canso de falar que o presidente Nelson recentemente disse que boa informação traz boas revelações. E eu estendo a você o convite de continuar estudando as Escrituras para ter boas informações sobre Jesus Cristo, sobre nosso Pai Celestial, o plano de salvação, sobre o seu reino na terra. E à medida que nós vamos estudando as Escrituras, nossa mente se expande. E nós vamos aprendendo mais sobre nosso Salvador e sobre a vida eterna. Muito bem, vamos voltar aqui para a Doutrina e Convênios 73. Muito bem. No versículo 4 e 5, olha a orientação que o Senhor dá. E se for prático, pregar nas regiões circunvizinhas até a conferência, e depois disso, é preciso continuar o trabalho da tradução até que esteja terminado, e que isso sirva de modelo para os élderes, até que se receba mais conhecimento, como está escrito. Aqui é algo interessante. O Senhor fala para Deus: olha,
Você continua pregando aqui na região circunvizinha até a conferência, e também pode continuar depois disso, de uma forma, seja prático para fazer isso, de uma forma prática. E daí ele fala assim, e que isso sirva de modelo para os elders. Nós temos atualmente cerca de 340 missões no mundo. Que milagre, né? No Brasil, nós temos 36 missões, com rapazes e moças extraordinários que servem ao Senhor. E nós temos aqui milhares, realmente milhares de missionários retornados, rapazes e moças, mulheres de Deus, homens de Deus, que serviram, que doaram parte da sua vida ao Senhor. E chegou o tempo de serem desobrigados e retornarem para suas casas. Mas Doutrina e Convênio 76 ensina que devemos continuar a pregar nas regiões circunvizinhas até a conferência e depois disso. Então esta escritura, ele serve de alerta para todos os missionários que serviram tão bem ao Senhor, mas que continue a ensinar, continue a pregar. Claro que não será da forma como serviam durante a missão, porque hoje tem outros chamados para diferentes, chamados para servir na igreja, mas também chamados na sua vida pessoal, suas carreiras, a família e tudo mais. Mas, se for prático, o senhor fala assim, né? E está dizendo, olha, continua. Ache uma forma de fazer isso, continua ensinando. Na verdade, Joseph sempre continuou ensinando o Evangelho. E esse é o chamado para todo missionário retornado. Gostou de ouvir isso? Escreve teus comentários aqui que eu gostaria de ouvir, tá bom? Mas, como todo membro é um missionário, não é assim? Todos nós somos chamados a continuar ensinando o Evangelho, a testificando as pessoas. E esse é um chamado para todos nós, continuar a ensinar as boas novas. Quais são as boas novas? Que o Salvador vive, que Ele expiou por todos nós, que existe o plano maravilhoso de nosso Pai Celestial, que hoje, em nossos dias, o Senhor restaurou o seu Evangelho através de um profeta, que as ordenanças de salvação e exaltação estão ao nosso alcance. Enfim, tem tanta coisa para ensinar sobre o Evangelho. Muito bem. E para encerrar, no versículo 6, fala assim: agora não vos dou mais nesta ocasião. Cingi vossos lombos e sede sóbrios, assim seja, amém. Olha que interessante, o Senhor fala assim, cingi vossos lombos. Esta é uma linguagem figurada que indica o seguinte, na antiga Israel, eles utilizavam, na época de Jesus Cristo, tipo uma túnica era a roupa, né? Não era calça como usamos agora, mas uma túnica que vinha de cima até embaixo. E na hora de trabalhar, eles puxavam para cima a túnica, pegava a parte de trás, botava para frente e colocava no cinto. E daí ficava tipo uma bermuda assim, né? Ou um fardão, né? Ficava grande assim, mas era mais fácil para eles poderem trabalhar. Então, cingir vossos lombos é uma atitude de trabalho. Então, o que o Senhor está dizendo para cada um de nós que aceitamos o Evangelho? Que devemos continuar a trabalhar. Eu gostaria que você pudesse pensar um pouquinho. Quais as oportunidades que você tem ao seu alcance para trabalhar na edificação do reino de nosso Deus? Tem os chamados da igreja, que são muitos, você pode estar servindo. Tem os chamados de ministração, que você pode estar cumprindo. Tem a passagem que fala aquele que precisa ser mandado, compelido em todas as coisas, servo indolente, né? Então tem muitas oportunidades que você pode e deve tomar a iniciativa, deve ser proativo, né? O Senhor fala que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Todo gesto, todo ato de bondade é um trabalho do Senhor. Além disso, nos nossos lares, temos tanto para fazer.
para ensinar, pregar, viver o Evangelho. Não impor o Evangelho a nossos filhos, mas ensinar através do exemplo e do estudo das Escrituras. Também nos nossos dias, nós temos a oportunidade de trabalhar com a história da família. O profeta Nelson, o presidente Nelson, tem falado sobre a coligação de Israel para coligarmos dos dois lados do véu. Quanto trabalho tem para fazermos na história da família? Na verdade, isso será o trabalho gigantesco que será concluído durante o milênio. Mas nós podemos fazer isso agora. E depois ele fala, sede sóbrios. A palavra sóbrio, ela fala para pessoas em vários sentidos, mas um dos sentidos é para as pessoas não se embriagarem, não usarem bebidas ou outras coisas que possam fazer com que elas percam a consciência. Então, ser sóbrios é ser consciente. Ser sóbrios também, eu notei algumas coisas aqui, alguns sinônimos, é ser prudente, discreto, natural, recatado, simples, singelo, despretensioso. Então o Senhor diz, trabalha e seja sóbrio, tá bom? Queridas irmãs, queridos irmãos, foi uma alegria e um prazer imenso poder encontrar você mais uma vez e compartilhar esses princípios, essas verdades eternas que trazem paz à nossa alma. É um consolo para o viajante, né, desta jornada da vida que está fatigado e cansado. E ao ouvirmos as palavras de vida eterna, nosso espírito, nosso ser se engrandece e nós, ao colocarmos em prática, simplesmente de termos o desejo e fazermos as pequenas coisas que o Senhor nos pede no dia a dia, mudam nossa vida, irmãos. E eu deixo essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Cuide-se, por favor, nós estamos saindo de uma pandemia, tome cuidado, tome as medidas preventivas, existem vacinas para nos proteger, procure tomar as vacinas, é uma decisão de cada um, eu já tomei, minha esposa já tomou, foi interessante quando eu li lá, os idosos de tal de caramba, lá vai eu, né, tomar a vacina. Então, tomamos nossas vacinas, tome todas as precauções, cuide-se bem, você é uma pessoa muito especial, cuide de sua família. Tchau, irmãs, irmãos, jovens, crianças, um abração do vovô Dé. Tchau!